Muito bem, vamos começar mais uma live hoje, na nossa série sobre cybercrimes ou crimes virtuais, sobre tecnologias. Hoje eu vou conversar com o meu amigo Gustavo Rocha, vamos esperar o Gustavo entrar para a gente começar a nossa live aqui. Deixa eu conectar o Gustavo. Lá você consiga conectar. Esse Gustavo tá entrando já aí para a gente começar o nosso papo. Essa série de lives. Bom dia, Gustavo. Tudo bem, meu amigo? Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo jóia contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Então, tá bom. Obrigado mais uma vez, Gustavo, por aceitar nosso convite aí, É para um prazer. a gente conversar um pouquinho. Enquanto a gente esquenta os motores aí, espero o pessoal começar a entrar. Queria te falar que a gente está fazendo uma série de lives, Gustavo. Começamos ela essa semana aqui. Nós vamos Aham. falar muito aqui sobre tecnologia, sobre crimes digitais, sobre o uso das novas tecnologias, enfim, sobre questões que o advogado não pode fugir, que qualquer pessoa, na verdade, também não pode fugir, não pode deixar de tratar. Então, como eu sei Claro. que você é um dos caras mais feras que eu conheço nesse assunto de tecnologias, eu queria te agradecer desde já por você ter aceitado participar e pedir para Sem você se problema. apresentar para o pessoal aí enquanto a galera ainda vai entrando. Nós vamos deixar isso salvo na nossa Claro. página, claro. Vamos lá, Gustavo, se Sim, com apresente. certeza. Bom, me chamo Gustavo Rocha, para quem não me conhece ainda. Sou consultor nas áreas de gestão, tecnologia e marketing estratégicos para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresa. Faço parte também de um grupo chamado Comitê LGPD, onde estamos trabalhando com adequação e implementação à Lei Geral de Proteção de Dados. E tenho feito, na verdade, trabalho com tecnologia desde os anos 90, então já tenho uma boa estrada aí na tecnologia da área jurídica, e não só na área jurídica, também tenho trabalhado em outras interfaces empresariais já há algum tempo. E a ideia, né, no bate-papo que nós estamos nos propondo hoje a falar, é falar de algo realmente muito interessante, porque quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que falar de risco, né? A gente tem que falar, Exato. na verdade, daquilo que é o nosso objeto principal, talvez aqui, que é a questão do risco e da prova. Eu gosto muito de fazer esse binômio e trago eles em diversos exemplos, inclusive na Lei Geral de Proteção de Dados também trago isso, mas trazer para a nossa realidade do dia a dia do uso do advogado é fundamental, que ele entenda que talvez, a grosso modo, tudo se resume a risco e prova. É Então, fazendo verdade. esse introito aí Não, é para verdade. começar. Gustavo, eu vi que tu publicou hoje, inclusive fez uma postagem sobre o uso das tecnologias aí por empresas, sobre, enfim, Isso. Uhum. quais são os benefícios que as empresas colhem a partir disso, que tecnologias que estão disponíveis. Eu sei que você é um cara, de fato, muito, muito entendido, porque como tu falou, tua experiência é de décadas aí, com departamentos jurídicos e com escritórios, então eu sei que tu tem muita conexão com esse tema. É lógico que o uso das tecnologias, em primeiríssimo lugar, ele traz vantagem, traz benefícios, a gente precisa estar conectado, não tem mais como fugir disso. Mas aí, como tu falou, o binômio, o outro lado dessa moeda, é o risco que ele traz. Queria que tu introduzisse, então, esse tema dizendo o seguinte, que experiência você viu ao longo desses teus 20, 30 anos de caminhada junto com escritórios adotando tecnologias, para daqui a pouquinho a gente falar um pouquinho sobre os riscos delas, sobre quando tu viu algum erro, algum tipo de problema. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar os amigos que entram aí para nos assistir, né? A Cristiane, o próprio Jaime, que já são o pessoal que eu conheço há longa data. E é um carinho muito grande realmente saber que as pessoas estão junto com a gente em momentos como esse. Bom, a questão toda, e eu gosto muito de frisar isso, seja em aula, seja em palestra, seja onde for, é que a gente não pode confundir conceitos. Um conceito é o conceito da aplicação da tecnologia, que é ferramenta. E um outro conceito que é importante que as pessoas se deem conta é como tu vai fazer essa ferramenta ser utilizada. E o como tu vai fazer essa ferramenta ser utilizada é a gestão. Então, o primeiro conceito que eu traria para as pessoas que querem começar a procurar tecnologia no mercado, querem entender o que a tecnologia faz, é organizar a casa. É pensar nos fluxos, é pensar no trabalho de base, é pensar na estruturação do negócio. É um dos pontos talvez mais basilares e importantes. Depois, na estruturação da tecnologia jurídica, eu diria que as pessoas têm que estarem acordadas que a tecnologia, por ser ferramenta, ela somente vai ser útil se tu souber aplicar essa tecnologia. Uhum. Que é outro problema. As pessoas às vezes querem comprar por preço ou compram porque é moda. Então hoje se fala muito em inteligência artificial. Quem entende o que é inteligência artificial sabe que na área jurídica nós praticamente é inexistente.
ela é muito pequena. Ela não tem força. Por que ela não tem força? Ah, porque ela é cara? Não, não é. É porque, na verdade, nós não temos banco de dados estruturados para ela ainda. É diferente da indústria, por exemplo, que já trabalha com outra realidade, nós ainda estamos engatinhando na estruturação dos nossos dados. Então, nós temos que nos preocupar com esta realidade também. Aí vem a questão das automações, como é a questão dos robôs, por exemplo, que é outro ponto importante. As pessoas me perguntam, tá, Gustavo, me dá uma empresa aí que vai fazer robô, eu vou automatizar todos os processos e com certeza eu vou eliminar pessoas e vou ganhar tempo. Também não é bem assim. Porque a automação de fluxos, ela passa por algo que é muito importante, que é entender o porquê que aquele fluxo existe. Repensar se aquele fluxo é útil ou não ainda, e se ele for útil, aonde a tecnologia pode alcançar. Eu tenho cases da consultoria onde realmente isso é fato. Eu tenho um case, por exemplo, de um escritório que quando começou a consultoria comigo tinha 17 pessoas e quando terminou a consultoria tinha 11. E aí tu me diz, então tá, 6 pessoas foram demitidas. Sim, 6 foram demitidas. A primeira que foi demitida já pagou todos os custos da tecnologia, o resto, entre aspas, é lucro. Entretanto, para que isto aconteça, nós levamos 1 ano de trabalho. Isso não aconteceu do dia para a noite. Não foi comprar um software ou comprar um robô e se resolveu essa realidade. Se fez toda uma adaptação de fluxos, se fez todo um trabalho de base e estruturação do negócio, para que quando a tecnologia fosse implementada, ele colhesse os benefícios. Então, primeiramente, principalmente eu vejo que teve um colega que se manifestou como acadêmico, etc. Para aqueles que estão ainda estudando, para aqueles que estão ingressando na advocacia, são os famosos que eu brinco, né? São os advogados e engenheiros do Havaí, exército de um homem só, que nem diz a música. Quer dizer, aquelas pessoas que estão trabalhando de forma mais isolada, que é a grande maioria, né? Nós chegamos a ter 80% praticamente dos advogados do Brasil em até 5 pessoas dentro das bancas, então a grande maioria trabalha nesse formato. É importante que elas tenham em mente que a tecnologia vai ser muito útil, se for bem aplicada. Ela vai ser muito útil se ela couber no teu bolso. Agora, faz minutos, eu estava conversando com o pessoal do interior aqui do Rio Grande do Sul e ele me fez um questionamento. Gustavo, eu queria comprar um software, etc, assim, assim, assado. E aí, na verdade, é um software que automatiza alguns processos e faz alguns tipos de consulta, é um robô. E eu disse para ele, olha, eu vou te dar uma dica. Ao invés de comprar isso sozinho, porque ele trabalha sozinho, por que tu não faz um consórcio de colegas e compra em conjunto? Porque não é um software jurídico, é um software que vai servir de informações, de banco de dados. Então por que tu não compra, na verdade, em conjunto, como outros colegas já o fizeram, que vai sair num preço bem em conta? Uma mensalidade de 600 pode ser diluída entre 6 pessoas e sai 100 pila. Então, existem possibilidades no negócio que podem fazer com que tu tenha o benefício da tecnologia, desde que tu entenda que a advocacia cada vez mais é colaborativa, que a tecnologia pode também ser colaborativa e que os advogados, eles, digamos assim, eles são concorrentes. Eu acho isso um pensamento limitante. Na verdade, a advocacia ela não é concorrente. Ela tem que se unir e ser longe de ser partidária. Ela tem que se unir, na verdade, para ser complementar. Ela tem que se unir quando é na mesma área, às vezes para angariar projetos maiores. Ela pode se unir na hora da compra da tecnologia. Eu participei de processos, e foi bem interessante isso, porque já faz muitos anos, então não é algo novo. Na verdade, faz quase 15 anos, eu estava recém começando a consultoria quando esse projeto aconteceu, em que eu fui convidado, na época, por um cliente, para participar por um consórcio. Olha o que eu vou dizer. Um consórcio de mais de 30 escritórios de advocacia que se uniram em determinada tese, que eles trabalhavam juntos, cada um vendia a tese, tinha seus próprios clientes, mas a tese era uma só. O que eles fizeram? Eles montaram um consórcio que devia ter mais ou menos umas 30 ou 40 pessoas no grupo que nós formamos, mais ou menos uns 30 escritórios. Eles formaram um consórcio para estudar a tese, desenvolver entre eles jurisprudência e todos ganharem. Porque eles fizeram um baita lobby de escritórios diferentes. E só para vocês terem uma ideia de como isso foi proveitoso, eles ganharam quase todas as teses que eles propuseram em níveis de Brasília, em níveis de última instância. E estão colhendo frutos até hoje das execuções, quase 15 anos depois. Isso prova, aí tu me pergunta, tá, mas Gustavo, tu é consultor, tu foi convidado por quê? Eu fui convidado porque eles chegaram à seguinte conclusão. Eles não entendiam muito de tecnologia,
não entendiam muito da metodologia colaborativa, e o que eles chamaram? Vamos chamar alguém que entende para nos organizar. E eu fiz parte desse processo. Eu fui a pessoa que fez a gestão e colocou um pouco de tecnologia para que eles pudessem se organizar. Então foi muito legal ter feito parte desse projeto, foi muito interessante, e além de fazer parte, foi muito divertido, por quê? Porque é uma prova real de que quando os advogados querem, eles conseguem ir muito além das questões dos limites, né, do próprio escritório. E isso tem tudo a ver com a tecnologia, porque a tecnologia ela é aberta. O pessoal de tecnologia, talvez vocês não saibam disso, mas o pessoal de tecnologia, todos eles se conhecem. Todos eles conversam entre si. Todos eles sabem onde é que estão os problemas do seu software ou dos outros softwares. Então, assim, falar, o meu é concorrente do outro, até pode ser pelo nicho de mercado. Entretanto, eles sabem onde é que aperta o calcanhar. E muitas vezes, eles entendem que, na verdade, ter essa pluralidade também é relevante. O que eu concordo. A pluralidade faz com que a gente tenha melhores opções de escolha e possa adequar desde o bolso, né, a questões também de entrega. Ou seja, o que vai fazer. E Gustavo, tu sabe que tu falou agora que o pessoal de tecnologia se conversa. Como eu atuei meus quase 15 anos de experiência e eu atuei sempre com mercado corporativo, então eu viajei muito a São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília para atender os clientes, esse grande porte, bancos, empresas multinacionais e tal, você sabe dessa minha experiência. O pessoal dos departamentos jurídicos também conversa, então eles também sabem onde aperta o calo. Esse pessoal também sabe qual que é a dor e sabe o que o prestador dele deveria entregar. Só que os prestadores muitas vezes se veem como concorrentes ainda e querem até fazer reserva de mercados, esconder a tecnologia. Só que aí eu tenho um amigo de São Paulo com quem eu falo sempre, diretor jurídico de empresa multinacional, e ele me diz o seguinte, ele falou, olha, se as tecnologias fossem tão perfeitas e tão redondas e tão azeitadas, a gente não precisaria de escritório, a gente faria sozinho. Claro. Nós compraríamos uma para fazer petição automática, outra protocolo, outra pagar custas, outra desenvolver tese, e a gente estaria resolvido. Mas não é assim. Então os advogados precisam também se concentrar e entender que a parceria é a melhor forma. E que, como tu falou aí agora há pouco, as tecnologias não andam sozinhas. Não adianta eu ir lá e comprar um software e falar, puta, gastei 100 mil reais, estou com uma máquina aqui, uma Ferrari. E aí? E aí eu não sei o que fazer. Então eu não tenho processo, não tenho fluxo, não tenho nada desenvolvido. Então, uma coisa que eu acho bem importante tu falar, como eu acho que as pessoas que mais têm experiência no Brasil aí, porque como tu falou, tu valida isso desde os anos 90, quando começava a se falar em tecnologias aí, de como escritórios também fracassaram com o uso delas. Eu digo isso porque é o seguinte, eu acredito muito na tentativa e erro, então a gente pode compartilhar um pouco da tua experiência de como escritórios compraram bons softwares, tinham bons produtos e fracassaram. Para daqui a pouquinho, Gustavo, a gente pegar um gancho disso e falar sobre tecnologias que estão aí disponíveis hoje, mas que também apresentam riscos para a galera. Sim, perfeito. Nós temos uma realidade muito importante, que eu acho que é fundamental, que é a seguinte. O pessoal, às vezes, se depara com tecnologias... vou dar um exemplo. Eu tive um cliente, certa feita, que tinha investido um valor alto de software, e ele me chamou para conversar. Era um software que eu não tinha conhecimento, eu nunca tinha visto esse software. Eu, como não tenho eu não vendo sistemas, então, para mim, qualquer software é software, eu fui entender como é que funcionava, quais eram os meandros e tudo mais. Quando eu me deparei com o sistema em si, eu disse, olha, o sistema até me parece muito bom pelo que ele oferece, mas a parte de organizar ele e para ele ser gerido é terrível. Aí eu entrei aonde? Eu fui buscar outros players que já tinham esse software instalado. E qual foi o grande problema? Que o cliente devia ter feito isso antes, né? Qual foi o grande problema? Eu encontrei, na verdade, o tempo médio de adaptabilidade deste sistema chegava, às vezes, a 2 a 3 anos. Tu imagina só, tu levar 2 anos para te adaptar ao sistema. Então os players que o próprio fabricante de software me indicou, eram players que levaram 2 anos a 3 anos para se adaptarem. E aí o meu cliente disse, o que eu faço? Eu disse, olha, tu investiu uma banana de dinheiro nesses caras. Agora tem que fazer dar certo. Agora tu vai ter que seguir isso aí e nós vamos ter que acelerar esse processo. Nós fizemos um trabalho que durou cerca de 8 meses, um pouco mais, para conseguir fazer ele usar. Tá? E, literalmente, não foi a usar plenamente, foi para conseguir fazer ele usar. Por quê? Porque quem construiu o sistema, e muitas vezes quem constrói o sistema, está preocupado, na verdade, com a interface, com as telas, com o que ele pode entregar de robôs, mas não está preocupado com o usuário final. A famosa experience que a gente fala tanto. Então, às vezes, essa falta de preocupação com o usuário final faz com que o quê? Que tu não tenha
o resultado prático desejado. Essa é a grande verdade dos fatos. Quando tu falou de departamentos, eu quero também trazer um insight que eu acho muito importante que as pessoas se deem conta, que é o seguinte: não se iludam. Departamento jurídico normalmente, né, tem alguns que não, mas normalmente, grande parte deles, já investe em tecnologia muito antes do que tu, escritório. Ele já tem a tecnologia, ele usa a tecnologia e usa, entre aspas, contra ti. Então, muitas vezes, eu vejo eles pedirem para os escritórios algumas coisas que eles já têm. Mas eles querem saber o que o escritório vai entregar. Eles querem saber, na verdade, como o escritório vai se portar. E isso é importante que a gente se dê conta, porque é um mercado, vamos dizer assim, não é que seja de gato e rato, mas é um mercado que é competitivo, sim. Eu, por exemplo, já entrei em departamentos jurídicos certa vez e fui convidado pelo departamento, a gente fez uma conversa e esse departamento me disse: olha, eu tenho 5 escritórios terceirizados. Em menos de 3 meses no meu trabalho, eu já tinha 4. Um já foi descredenciado. E aí tu me pergunta, por quê? Porque, na verdade, quando tu começa a investigar o como o escritório está organizado e tu percebe que ele não tem uma gestão mínima interna, como é que eu vou garantir essa gestão no departamento? É bem similar à questão da própria Lei Geral de Proteção de Dados, onde essa questão toda de adaptabilidade, né, de adequação à lei, vai ocasionar que se tu não está adaptado, se tu está adaptado, aliás, tu não vai querer que pessoas não adaptadas trabalhem contigo, porque elas são brechas de segurança. Então, da mesma forma que isso vale para a Lei Geral de Proteção de Dados, vale também para a tecnologia. Uma empresa que tem um mínimo de tecnologia, ela automatiza processos e faz com que esses processos funcionem de uma forma bem adequada. Eu tive um outro case, por exemplo, de departamento jurídico, em que nós substituímos 14 sistemas diferentes por um robô. O tempo médio que eles gastavam, humanos, fazendo, era de 7 a 10 dias para subsídios. O tempo médio após o robô ser implementado caiu para algumas horas. A diferença foi, aí tu me pergunta, foi todo mundo demitido? Não. O departamento jurídico não perde budget. O departamento jurídico pensa diferente, não é que nem escritório. O escritório demite. O departamento jurídico sabe que se ele botar as pessoas para fora, ele não contrata de novo. É diferente, eles têm uma visão bem diferente da coisa. Então o departamento aproveitou para outras tarefas. Entretanto, o que eu acho importante dessa questão dos robôs nesse case foi que depois de 3 ou 4 meses de implementação, o robô já tinha uma taxa de acerto, porque o robô também erra, né? O robô tinha uma taxa de acerto superior a 60%. O que é muito razoável. Muito razoável mesmo. Então eu acho que é isso que nós temos que ver. O que tu falou de tentativa e erro, no meu ponto de vista, é a forma pela qual as startups trabalham e é a forma pela qual, na verdade, o mercado hoje tem que se posicionar. Principalmente agora com pandemia. Antes, nós tínhamos a previsibilidade. Antes, nós tínhamos o quê? Eu podia fazer um planejamento estratégico de 1 ano, 2, 3 anos, talvez. Hoje, o meu planejamento estratégico é 3 meses, quando muito. Por quê? Porque eu não sei o que o governo vai soltar amanhã. Eu não sei qual é o poder econômico do brasileiro, que está oscilando desde que começou a pandemia de várias formas. Nós temos setores investindo e temos setores que pararam completamente. Eu não sei como é que isso vai se portar em 2021. Mas de uma coisa é certa. Se o Brasil quer continuar ativo, ele vai ter que continuar investindo. Se o Brasil quer continuar ativo, ele vai ter que fazer o dinheiro girar. E existem exemplos hoje que estão fazendo isso acontecer, né? Seja em áreas de startups, seja em áreas de empresas médias e até grandes. Por isto que a minha aposta, tecnologicamente falando, é de tecnologia sustentável, tecnologia útil e principalmente a revisão dos fluxos em primeiro lugar. Porque ninguém mais tem dinheiro e principalmente tempo, em épocas de home office e tudo mais, para investir em tecnologia que ele vai ser cobaia. Não, Gustavo, tu falou várias verdades aí, dentre elas eu destaco algumas que são o seguinte, por exemplo, tu disse assim, cara, o departamento jurídico ele já tem a tecnologia e ele está te testando. Ou muitas vezes ele tem um tipo de tecnologia e ele quer saber qual é o uso que você faz, enfim, que conhecimento tu tem na outra ponta para tu também trabalhar com as suas tecnologias. Eu vou te falar um negócio que tu disse aí que planejamento estratégico, Gustavo, não se faz mais para 5 anos. Esse eu concordo e assino embaixo contigo de carteirinha. Antigamente no escritório, estou falando há 10, 12, 15 anos atrás, a gente fazia planejamento estratégico para os próximos 5 anos, claro que revisado anualmente, mas a gente colocava lá os objetivos, as metas do ano.
E, cara, vou te falar como isso funcionava, porque o tempo, a velocidade com que as coisas se renovavam era muito menor. Então, por exemplo, nós, uma determinada época lá, abrimos uma empresa de tecnologia. Eu fui o head dessa empresa. E fomos construir um sistema para fazer gestão dos correspondentes jurídicos em todo o Brasil. Cara, durante um ano, Gustavo, nós navegamos em Oceano Azul. Não tinha ninguém fazendo isso. Aí a gente não quis colocar o beta no mercado enquanto ele estava com alguma perna torta, alguma coisinha ali e tal. Quando a gente colocou no mercado, eu fui para a Fenaló em São Paulo, tinha pelo menos uns 8, 10 já players no mercado. Quando eu voltei da Fenaló e comecei a visitar os escritórios e oferecer, o pessoal falava para mim assim, não, mas isso não é novidade, já passou meia dúzia aqui esse mês, então a velocidade muda muito. E aí eu pego esse gancho, Gustavo, para falar o seguinte contigo. Por mais que o advogado, que o escritório não tenha grana para comprar um software desse que tem no mercado, para investir em alguma coisa, hoje tem muita coisa de graça. O WhatsApp é ferramenta, o Google Agenda é ferramenta, enfim, o e-mail é ferramenta. Então, o advogado hoje tem meios, tem ferramentas para fazer, enfim, ele pode, por exemplo, fazer um check-in no fórum e mostrar para o cliente dele que ele está lá, que ele está presente. Ele pode mandar documentos assinados eletronicamente com maior facilidade do mundo. Só que isso, eu também te digo, representa risco. Para quem sabe usar, maravilhoso, o cara é um exímio usuário. Para quem não sabe, para quem não desenhou um fluxo, isso deve ser um risco grande. Eu te digo, ontem eu li a primeira decisão já com base na LGPD, condenando uma construtora por uso indevido de dados de clientes ou por não proteção de dados de clientes. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho disso também. Eu sei que tu é um estudioso da LGPD. Entrou aí há pouco o Gabriel, nosso amigo aí, gaúcho também, que trabalha muito com isso, ele e a Gabriela, no escritório deles. No seguinte sentido, eu pego lá, por exemplo, o meu Zap, Zapzão velho de guerra. E aí eu anoto ali os meus clientes e começo a passar para eles, olha, tenho tese nova para isso, tese nova para aquilo, me passa em procuração por aqui e tal. Daqui a pouquinho meu celular é hackeado, meu Zap é hackeado. E eu perco esses dados. E tem gente com dado de construtora, de hospital, de, enfim, concessionária, todo mundo que eu atendo aí. Isso é um risco enormíssimo. Como que tu enxerga, então, hoje, Gustavo, essa facilidade tão enorme, tão grande de acesso a tecnologias, mesmo ao Instagram, a ferramentas aí básicas, ao Telegram, ao WhatsApp, em contrapartida, o risco disso de não saber usar, não só do ponto de vista de não ter processo, mas do ponto de vista de fazer alguma caca mesmo, de deixar alguma janela aberta e permitir que o bandido aí nos visite. Na verdade, nós temos uma situação crítica aí em vários momentos, em vários níveis. O primeiro delas é não saber usar. Quando tu não sabe usar, por exemplo, tu não está com o WhatsApp Business, por exemplo, está com o WhatsApp normal, e aí sem estar com o WhatsApp Business, tu perde uma série de ferramentas que tu poderia utilizar para produtividade. Entre elas, respostas automáticas, entre elas, a questão de oferta de produtos, que o próprio WhatsApp Business permite, entre elas, a comunicação totalmente web via Facebook, entre elas, vários elementos. Então, o WhatsApp Business é realmente uma ferramenta gratuita e que, se tu souber configurar e utilizar, ele pode ser muito útil. É uma das questões que eu gosto muito de falar e acho que é muito válido. Tu falou uma questão bem sensível, a questão dos dados dentro do WhatsApp. Nós temos que lembrar, na verdade, que o WhatsApp, teoricamente, quando eu digo teoricamente é porque a empresa diz isso, teoricamente ele é criptografado ponto a ponto. Então ele, na verdade o WhatsApp, teria a metodologia e o ferramental para te dar a segurança. Normalmente o risco do WhatsApp está no usuário, que mesmo tendo login em 2 etapas, fornece a segunda etapa para o bandido, que mesmo tendo às vezes situações de segurança, ele deixa o WhatsApp em cima da mesa e acaba muitas vezes deixando a situação em aberto, e outras é as pessoas que lidam achando que ali dentro nada vai acontecer. Então que eles podem, na verdade, navegar ali dentro, digamos assim, botar as informações de qualquer jeito. Uma outra questão que eu quero ressaltar, antes de entrar provavelmente dito na LGPD, é o seguinte: um cuidado que as pessoas não têm, eu vejo isso todos os dias, as pessoas não têm, é com o WhatsApp Web. Elas esquecem que, na verdade, aquilo replica tudo que está no teu celular, inclusive os arquivos. Então o WhatsApp Web, no meu ponto de vista, é muito mais inseguro do que o próprio WhatsApp. Porque no WhatsApp Web não existe a criptografia no navegador. Talvez vocês saibam, talvez não, então para alguns pode não ser novidade, mas o WhatsApp está liberando, em breve, era para ter liberado no mês passado, não liberou, é para liberar esse mês agora de outubro, a princípio. Ele vai liberar uma versão que tu vai poder acessar que nem o Telegram, ou seja, tu não precisa mais do celular. Tu vai entrar com usuário e senha no teu navegador e tu vai acessar tudo do teu WhatsApp, porque tudo vai estar na nuvem. Muitos pregam isso como a 8ª maravilha do mundo. Entretanto, eu que já trabalho com isso há bastante tempo, inclusive com o Telegram há bastante tempo, o que acontece é que tu tem que saber os teus riscos.
Quer dizer, eu aqui estou com o meu navegador aberto e o Telegram está aberto. Eu sei que ele não precisa do meu celular para funcionar. Ou seja, eu saí daqui e fui dar uma volta, tudo está ali. Se aquele computador não tiver um bloqueio para alguém acessar, e eu deixei o meu computador, por exemplo, fui fazer uma audiência, inclusive o meu WhatsApp pessoal está aberto. Onde alguém pode entrar naquele computador, tirar fotos, baixar arquivos, etc. E não fica histórico disso. Tá? Com 2 cliques eu elimino esse histórico. E aí tu ficou então, extremamente assim, vulnerável, aí ficou totalmente aberto para o mundo, né? Putz. E é por isso que eu digo, aí tu vai dizer, a culpa é do WhatsApp. Não é. Quando ele forneceu a criptografia ponta a ponta. Só que numa das pontas existia um eco frágil. Existia um lado frágil na história. Em termos de lei geral de proteção de dados, isso também é crítico. Por que é crítico? Porque, na verdade, a lei prevê essa questão de vazamentos, é o tratamento dos dados. Então, onde é que esses dados estão sendo tratados? Se eu passei para ti, ele poderia ter finalidade, adequação e todas as outras questões lá colocadas dentro dele. Poderia ter tudo isso dentro da realidade. Entretanto, né, mesmo tendo toda essa realidade, se tu faz um trabalho e tu deixa a exposição assim no teu navegador, etc., tu foi o agente de vazamento de dados. Um dos exemplos mais assim esdrúxulos que eu vi nos últimos tempos, e eu tenho usado ele nas minhas aulas e coisa e tal, que eu acho que é um exemplo importante, é o exemplo de uma instituição financeira no interior do estado, que fez o quê? A instituição financeira, ela colocou um gerente, estava lá, o cara entrou para conversar com o gerente, e o gerente deixou o contrato em cima da mesa, virado para cima. Este cara viu que uma determinada empresa da região estava pedindo um bom valor de empréstimo. O que ele fez? Ele espalhou no mercado, dizendo que a empresa estava quebrando. Porque, afinal de contas, estava pedindo dinheiro no banco. E aí, se formou ali um grande celeuma, a empresa ficou falada, aquela função toda. Como é que ele descobriu? Porque ele chegou na mesa do gerente para conversar com o gerente e o contrato estava virado para cima. Ou seja, o vazamento de dados, ele pode ser físico, não precisa ser eletrônico, e o vazamento de dados aconteceu por bobeira do gerente. Não vou nem entrar aqui na lei de sigilo e outras questões, mas vamos entrar no mérito da bobeira de ter deixado virado o contrato para cima. Quantas e quantas vezes nas mesas dos advogados tem aquele mundaréu de papel espalhado para tudo quanto é lado e tem trocentos dados ali, que são dados sensíveis, são dados que não estão às vezes nem documentados em sistemas, são dados que estão totalmente abertos. Alguém chega, tu deixou ele sozinho na tua sala porque tu foi atender alguma coisa, foi em outro lugar pegar um café ou fez alguma coisinha, e aquela pessoa daqui a pouco tirou uma foto, ou aquela pessoa viu o dado. Isso é vazamento. O simples fato disso é vazamento. E nós que trabalhamos com privacidade temos que estar atentos a isso. Porque o nosso papel é muito mais crítico. É o que eu digo para as pessoas. As pessoas às vezes dizem para mim, Gustavo, veja bem, né? As pessoas querem trabalhar com privacidade, querem vender. Agora a LGPD, por estar na moda, né? A moda da LGPD, gente, ela é moda hoje, tá? Quem viu a lei nascer, e eu trabalho com privacidade muito antes da lei europeia, então a LGPD brasileira para mim está no DNA, a questão toda é que quem trabalha com isso sabe e procura se cuidar. Então se tu me perguntar aqui, eu estou conversando contigo através de um tablet, para ficar mais fácil, o ângulo ficar melhor, mas eu estou com o meu computador aqui do lado. O meu computador trabalha com Linux, eu quero segurança. O meu computador utiliza um navegador que é o Brave, que é totalmente focado em privacidade. Eu não utilizo navegadores abertos. Utilizo um navegador que pode, com um clique, se transformar no Tor e trabalhar na Deep Web. Então eu trabalho com ferramentas. E aí, mas é porque tu é conhecedor, é porque tu gosta de tecnologia. Não, é porque se eu vou vender privacidade e não atuo com isso, eu não sei, eu vou vender o quê? Eu vou vender só discurso. E eu não vendo discurso, eu gosto de prática. Sempre foi assim na minha carreira e eu prefiro fazer isso. Então, quando eu quero trabalhar, seja com o que for, lei geral de proteção de dados, seja com tecnologia, seja com consultoria, é importante que vocês que estão no mercado acordem para essa realidade. Tu quer trabalhar com privacidade? Vive a privacidade. Tu quer trabalhar, por exemplo, com direito civil? Vai viver o direito civil. Exerce. E o mesmo vale para a tecnologia. Tecnologia tem que ser útil, tecnologia tem que entregar a um custo acessível, e quando tu falou de ferramentas gratuitas, eu concordo. Existem coisas boas no mercado que podem te ajudar a organizar o teu trabalho. Entretanto, já existem ferramentas no mercado a um custo acessível que vão fazer parte do teu orçamento e do teu investimento. Hoje, principalmente na advocacia, o advogado que não está procurando
um software que faça pelo menos integrações com robôs e seja web, ele há pouco tempo, eu vou dizer talvez poucos anos, 1, 2 anos, ele já está completamente fora do mercado. Só para vocês terem uma ideia, neste ano de 2020, tá, eu comecei 3 clientes diferentes, projetos independentes, somente na questão de trocar sistemas, justamente porque eles não tinham integrações com robôs, e outro caso não era web. Uhum. Tá? Então eu estou colocando para vocês a prática do dia a dia, não estou aqui para vender teoria, estou dizendo para vocês o que está acontecendo no mercado. Acordem para isso. Até a Juliana colocou aqui, tiram foto de computador falando em lei geral de posição trabalhando com Windows 7. É verdade, eu não falo nem só LGPD, eu falo na verdade das pessoas às vezes confundirem conceitos. Eu vejo as pessoas às vezes conversarem comigo sobre esse tema, LGPD, e virem falar para mim o tempo todo em data mapping. O tempo todo, data mapping, como se isso fosse a solução. Data mapping é uma fase. No mínimo são 3 e a datamap não é a primeira, a datamap é a segunda. Então nós temos uma série de questões que quando tu quer implementar e tu monta um time, outra coisa, quem está vendendo aí implementação de LGPD e trabalha sozinho, não está vendendo. Quem está vendendo implementação de LGPD e faz tudo em formulário, não está vendendo. Porque não existe como fazer um trabalho sério e dizer que esse trabalho é commodity quando se fala em privacidade e tecnologia. É porque não conhece tecnologia. O meu diagnóstico, tá? O diagnóstico que eu montei com uma equipe para trabalhar nesse setor, começa a conversa com 150 perguntas. Começa a conversa. Então não tem como hoje um diagnóstico, pelo menos sério, começar com meia dúzia de respostas e tu ter um formuláriozinho que vai te dizer o seguinte, não, com isso aqui tu me paga aí 1.000 por mês e eu resolvo para ti. Aí vai acontecer, como eu estou atendendo agora um cliente aqui na Serra Gaúcha, nós estamos com um projeto ali dentro, em que ele chegou para mim e disse, eu estou com a implementação praticamente pronta e eu quero contratar vocês para a fase final. Tá, tudo bem. Tu quer contratar para a terceira fase. A gente explicou as fases, ele só precisaria da fase final. Beleza, que é análise de risco, tá? Então tá, me dá o que a consultoria fez. Uhum. O trabalho completo da consultoria anterior não preenchia os requisitos dos 10 princípios da lei, sem falar em tratamento de dados. Aí eu sou obrigado a pegar o trabalho que eles fizeram, chegar para o dono da empresa e dizer assim, tomara que tu tenha pago barato. Porque isso aqui não serve para nada. Isso aqui não sobrevive ao fiscal entrar na tua empresa, não digo quanto mais ele te investigar. Então é importante que você se dê conta, seja em LGPD, seja em tecnologia, onde for, em procurar pessoas sérias, assim como tecnologia também é assim. Eu vejo muita gente, Gustavo, mas a minha empresa é séria. Eu não falo das pessoas. Eu falo do trabalho que ela entrega. Porque tem muita gente nova, startup aí no mercado, que está mostrando para o que veio, que é boa. Agora tem muita gente também falando em filosofias e tu não vê entrega. E isso a gente identifica rapidamente. Se a pessoa não consegue te dizer o como, quando e aonde ela vai entregar, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não tem noção do que ela está fazendo. E digo mais, ela pode estar até vendendo para vocês a teoria. Porque na teoria, gente, estuda a lei, lá tu também vai dar aula de LGPD. Agora eu quero ver fazer isso na prática. Sem entender de tecnologia, quero ver tu fazer isso na prática. Sem entender de fluxo e mapeamento, quero ver tu entender isso na prática. Sem entender de consultoria propriamente dita. E assim por diante. Né? É a prática que te mostra essa realidade. Como tu falou, Gustavo, por isso que eu te convidei. A tua experiência é ampla, eu sei disso, sei de alguns clientes que tu atendeu, conheço alguns, sei do feedback, inclusive, do teu trabalho, da seriedade que é. LGPD virou modinha, infelizmente, vai ter muita gente muito falcatrua no mercado, você sabe disso, vai ter muita gente aí vendendo teoria e assoviando teoria aí sem botar a mão na prática. Eu vou falar, dar um exemplo prático aí e tal. Como é que o camarada vai vender? Teoria é fácil, teoria é pegar, como tu falou, os requisitos da lei, pegar os princípios, pegar as penalidades dela e aí explicar para o cara, vomitar isso aí lá, talvez traduzir um pouquinho para o empresário que não é da área e tá vendido o projeto. Mas como é que vai fazer isso sem você conhecer sistemas de mercado que estão aí rodando, por exemplo, se você for trabalhar para o mercado da indústria? Como é que vai entregar LGPD para os caras sem conhecer softwares que a indústria usa, sem conhecer sistemas de gestão de clientes, sem conhecer, enfim, processo da indústria? Então, não tem como, não acredito também nisso. E acho que a lei é mais um problema para quem não sabe lidar com tecnologia e vai querer se valer dela. Eu vou dar um exemplo. Quando eu entrei, Gustavo, na advocacia, lá em 2004, vou lá muito rápido, a tecnologia que a gente usava o escritório tinha uma casa e aí uma casa ao lado
e a gente tinha o Walk Talk, então era a tecnologia do momento. Aí você falava assim, ó, preciso da pasta número 2520, o Walk Talk é um negócio espetacular. E aí você vai vendo como as coisas vão evoluindo, e hoje, como eu te falei, você tem milhares de ferramentas aí gratuitas. Aí eu vou me lançar, falar, pô, eu vou trabalhar com tecnologia agora. É o WhatsApp Business, é isso, é Google, é não sei o quê. Eu tenho 30 tecnologias. Daqui a pouco eu me perco no caminho e começo a ter vulnerabilidades aí que eu não mapeei. Eu estou abrindo contrato de cliente meu, eu estou mandando sem criptografia, e daqui a pouco vaza um contrato, por exemplo, de uma indústria grande que está fazendo uma fusão, e aí cai numa esparrela como aquela que tu falou aí do Rio Grande do Sul, de saberem no mercado que essa indústria está fazendo negócio e falarem que ela está quebrada ou que alguma coisa assim. Então, eu que entrei para ajudar, causei um puta prejuízo, posso acabar com a minha carreira por um uso indevido de uma ferramenta que eu não sei manusear. Então, eu concordo contigo que a gente precisa de pessoas experientes, com visão macro do que os sistemas podem oferecer, dos riscos que eles podem oferecer também para cair num trabalho desse. Se não, a tecnologia, meu amigo, é só furada. Senão, eu prefiro continuar imprimindo um contrato e guardando ele no envelope bem lacrado, porque eu não sei usar o que a tecnologia me oferece. Eu acho que é isso que tu se referia, não é? É assim, com certeza. E vou te dar um exemplo prático, até aconteceu um pouquinho antes da nossa live aqui. Estava numa reunião com alguns empresários, na verdade, de uma empresa em específico, e nesta reunião falávamos de LGPD, implantação, coisa e tal, e começando uma conversa com eles. E a gente faz aquelas perguntas básicas, né? Do tipo assim, tá, que tipos de banco de dados tu tem? Aonde eles estão hospedados? De que forma tu faz? Aí a pessoa te comenta, olha, meu último levantamento de dados, de tecnologia, na verdade, do meu servidor, foi implantado há 3 anos atrás e eu nunca mais mexi. Quer dizer, tu já começa por aí. Depois, quando eu comecei a perguntar do backup, ele tem backup no Brasil e no exterior. Tu pode estar sujeito a 2 legislações. Tu começa a perguntar as coisas, é que nem um novelo, né? Tu vai puxando e vai vindo. Isso que não é nenhum formulário nem nada. Aquilo ali é uma conversa solta pra gente se conhecer. Então, quando tu faz esse trabalho, e claro, tu tem gostado do que tu faz, obviamente, e ter conhecimento para isso. Mas quando tu faz esse trabalho e tu começa a tirar esse emaranhado das informações, o que acontece na prática? As pessoas começam a observar, e até brinquei com os meus colegas ali do comitê LGPD, eu brinquei com eles. Bom, este cliente, na verdade, gostou muito da nossa apresentação. Por quê? Porque ele enxergou em nós conhecimento. Ele viu o valor, que é o princípio básico do marketing. Não é só do marketing jurídico, é o princípio básico de qualquer marketing. A pessoa tem que encontrar valor naquilo que ela faz. Se tu entrega valor, a pessoa percebe valor, o preço é uma questão de ajuste. E isso que a advocacia tem que aprender. Também quando usa a tecnologia. Porque a tecnologia, por mais que ela seja ferramenta, muitas vezes a gente tem que usar ela a nosso favor. Respondendo a pergunta ali do Fabiano, tá? Para não deixar sem resposta. Legal. Nós temos algumas realidades, Fabiano, que tu tem que te preocupar. Primeiro, eu vejo muito escritório de advocacia, e digo até por clientes meus que vieram me procurar para isso. Eles querem adaptação de contrato e dizem que isso é implementação ou isso é adequação à LGPD. Eu sempre digo, tu quer fazer só contratos? Eu te ajudo. Eu vou te dar uma série de cláusulas, vou te ajudar a montar política de privacidade, vou te ajudar a organizar a estruturação disso, vou te dar um monte de regras para procuração, para contrato de honorários, vou revisar inclusive os teus atuais contratos, tudo isso está na consultoria e vou fazer para ti, sem problema nenhum. Entretanto, isso é lá a última fase da implantação. A primeira e a segunda fase envolvem outras questões que não tem nada a ver com isso. Tá? Então envolve questões de levantamento dos fluxos, envolve a questão de mapeamento de tecnologia, envolve o que a gente chama de diagnóstico para o grau de maturidade da LGPD, envolve, na verdade, também, depois o data mapping para pegar todo esse detalhamento e análise de riscos, e aí sim a adequação como última alternativa. Para quem quer fazer escritórios pequenos, tem algumas novidades. Bom, primeiro, a lei foi bem clara em dizer que os pequeno porte, na verdade, e startups, na vigência atual, eles não têm ainda, digamos assim, não são pegos pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por quê? Porque a ANPD não vai pegar essas duas categorias no primeiro momento. Então tem muita gente dizendo, o pequeno não precisa se adaptar. Não é verdade. Inclusive, uma das coisas que eu vou te dizer assim, inclusive para os advogados que estão nos ouvindo, é uma dica de ouro para vocês, da prática de quem está fazendo um trabalho dentro da LGPD já. Eu digo para o meu cliente final, para a empresa, que eu vou dar para ele o diagnóstico, vou dar para ele o data mapping, vou fazer a análise de risco, vou fazer todo esse trabalho, e eu vou entregar para ele uma coisa
que muitos vão ter muita dificuldade para entregar. Só que para mim eu tiro isso tranquilo porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Que é o quê? Eu vou entregar consultorias dos teus fluxos. Quando eu fizer a análise dos teus riscos, eu vou fazer melhorias nos teus fluxos para te preparar para o mercado. E isto, meus caros, faz uma diferença gigante. E isto é a cereja do bolo. Então pratique um escritório de advocacia pequeno. Eu recomendaria estudar a privacidade, estudar mais os elementos, participar de cursos, participar de eventos, tem muita coisa boa acontecendo. Eu mesmo estou com um curso agora em novembro, que eu já fechei uma parceria, que vai ser publicado em breve, onde nós vamos falar sobre LGPD. Tem um para novembro, um para dezembro, já pré-agendados. Eu hoje à tarde, mas esse eu não posso convidar vocês, vou fazer uma palestra de sensibilização, inclusive o Jaime estava ali, que é de Maringá, vou fazer para conterrâneos dele, são empresas que me procuraram da região ali de Londrina e Maringá. Vou fazer hoje à tarde uma palestra para empresas daquela região. Então eu tenho feito muita coisa, ou em office, né, em home, digamos assim, contratado para aquele ato em si, ou aberto ao público. E eu digo mais para quem está nos assistindo. Gente, Fabiano é um escritório pequeno, trabalha daqui a pouco e tem interesse em fazer, se ele quer consultoria é uma coisa, mas se ele quiser daqui a pouco ouvir, participa de eventos, participa de palestras, se ele consegue, trabalha na área empresarial, mesmo sendo pequeno, e ele quer reunir empresas, eu me coloco também à disposição para fazer esse trabalho. Tá? Por que é importante isso? Não só porque eu posso eventualmente pegar um cliente e daqui a pouco a gente dividir honorários, não é isso. É porque tem uma outra etapa aí muito importante. Quanto mais nós sensibilizarmos o mercado de uma maneira positiva e tiver gente boa falando do assunto, ou seja, gente com propriedade falando do assunto, o que vai acontecer? O mercado vai ter uma régua alta. O mercado vai se balizar e entender que isso é importante, que isso não é balela furada. Então, quanto mais vocês entenderem esta lógica, melhor para nós. É a mesma coisa da advocacia como um todo. Se os advogados entenderem que todo mundo se cobrasse a tabela da OAB, nós teríamos um mercado melhor? Teríamos. Agora, enquanto nós temos alguns profissionais que resolvem pegar a tabela da OAB para ver quanto é que eles vão tirar de desconto, a régua fica para baixo. E não é uma questão só de régua, é uma questão de mercado. A LGPD, eu já vi gente aí me dando aí feedback. Ah não, tu pega, responde esse formulário, eu vou te mandar um plano de adequação, nós fizemos a política, eu faço todo o contrato. Sabe qual era o valor para fazer tudo isso? R$ 1.200. Aí eu vou te dizer o seguinte, aí eu tive até no comitê LGPD ali, o pessoal, olha só, Gustavo, olha só, não sei o que. Eu vou te dizer bem franco, tomara que façam com ele. Porque depois eles vão procurar gente séria quando tomarem o problema. Entendeu? Essa é a questão. Eu recomendo para vocês que estão estudando, que querem se profissionalizar nisso, não é mercado fechado, porque isso é bobagem. A advocacia é colaborativa. A advocacia está aí para se unir e fazer forças. Eu mesmo, na minha base de trabalhos, tenho reunião, hoje, inclusive, no final da tarde, depois da minha palestra, vou ter uma reunião com um escritório de advocacia para quê? Para nós fecharmos um trabalho em conjunto perante uma empresa. Claro. Quer dizer, eu não estou fechado a fazer parcerias com os escritórios e todo mundo ganhar, não é isso. Bem pelo contrário. Claro. A ideia nossa de montar um trabalho é montar um trabalho que sirva para a sociedade. Montar um trabalho de qualidade. Por isso que eu digo para vocês com muito vagar, procurem realmente pessoas que vocês confiem. Primeira coisa. E isso não é só para a LGPD. Isso vale também para o software. Pesquisem. Verifiquem quem é que já usa aquele sistema. Tentem entender o que aquele sistema está oferecendo além da página na internet. Além daquilo que ele mesmo está vendendo, né? Lembre-se que todo vendedor vai vender o melhor do seu próprio sistema. Então tentem entender isso, né? Ô, Gustavo, tu falou um negócio agora. Primeiro que eu acho muito legal ter falado tudo isso de parceria, de colaboração, porque as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, quando a live ficar gravada, vão saber que tu é um cara que pode estar aberto para conversar, para trabalhar com seriedade aí em clientes, empresas e tal. Eu vou te contar um caso meu do final da tarde de ontem, pra você ter uma ideia, pra você ver como as pessoas não estão atentas para a questão da LGPD e nós, advogados, temos um espaço, se não soubermos trabalhar diretamente com isso, com parcerias, como tu falou. Ontem me ligou um amigo, um cliente de Ponta Grossa, aqui do lado de Curitiba, ele tem uma empresa aí de geração de benefícios, enfim. E aí ele tem uma base de dados de clientes, de antigos clientes muito grandes. Então ele já atendeu aí, acredito que 80, 100 mil pessoas de uma forma direta ou indireta, via empresas ou via ele próprio. Ele me falou o seguinte, olha, surgiu uma oportunidade de oferecer crédito para essas pessoas.
via enfim, uma determinada situação. Bacana, legal e tal. Ele falou, então eu preciso de uma consultoria jurídica para entender se eu vou precisar virar uma financeira e me submeter às normas do Bacen e tal, ou se como eu não sou o dono do dinheiro e não sou quem vai emprestar, só sou quem vai intermediar esse negócio, se eu posso fazer via meu próprio software hoje. Me explicou como é que funcionava e tal. Falei, cara, legal, a base jurídica a gente pode avaliar, pode construir, normas do Bacen, vai ser um prazer estudar, eu sempre trabalhei com direito bancário. Agora eu falei para ele, bicho, tu tem algum estudo, alguma ferramenta, algum esquema de proteção de dados dessas 80, 100 mil pessoas que já passaram pela tua base aí? Não tem nada disso. Ele falou, fiquei sabendo aí de uma lei que entrou em vigor, eu vou precisar dar uma analisada nesse negócio. Eu falei, bicho, você está com um risco, você tem uma bomba relógio na tua mão de uma forma que você não acredita. Está me falando em oferecer crédito para essas pessoas, ou seja, você tem informação da vida financeira da galera. Você sabe quem roda consignado, sabe quem está negativado. Falei, bicho, isso é sensibilíssimo. É um dado muito perigoso para você trabalhar sozinho. Eu falei, antes de qualquer coisa, antes de pensar em criar esse produto novo que tu quer pilotar no mercado, falei, cara, tu precisa procurar proteger esses dados, saber o que tu pode fazer com eles, o que tu não pode. Daqui a pouco tu vai estar oferecendo crédito, ganhando dinheiro a rodo aí e tal, e vai estar de calça curta, vão te pegar aí na virada, e isso vai te tornar um problema, vai destruir o negócio que já construiu. Então eu acho que é a partir dessas oportunidades que a gente tem que alertar, abrir o olho dos amigos e falar, olha, quem acha que tem uma construtora, isso não importa. Quem acha que tem um comércio de roupas, isso não importa. Importa para todo mundo. Chegou a hora de tratar esses dados, chegou a hora de proteger a tecnologia. Então, a gente está chegando no nosso tempo limite aí. Queria que tu também contribuísse com a tua experiência nesse sentido. Se tu já viu alguém, Gustavo, se dá muito mal com isso, ou, como tu falou agora, nesse caso, alguém vai contratar uma consultoria de R$1.200, quais são os flancos que tu acha que a galera vai acabar caindo por não ter justamente preparado esse cenário para a LGPD, por não ter preparado a proteção de dados, enfim, por estar usando tecnologia de forma assim aleatória, sem muito cuidado, sem muita precisão. Nós temos uma situação que é crítica, que é a seguinte. Infelizmente, é uma culpa que não vou dizer culpa, mas vamos dizer assim, nós temos uma situação real no Brasil que foi a própria vigência da lei, que foi uma palhaçada. Ou seja, eles ficaram toda hora trocando, aquela questão legislativa, uma bagunça. E está até hoje essa bagunça, porque a NPD foi instaurada, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entretanto ela não é nada efetiva. Então, nós temos, na verdade, uma insegurança legislativa muito grande, que prejudica, inclusive, os investimentos no Brasil. Mas, esta insegurança nos empresários gerou o quê? Gerou o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados não vai pegar. Essa foi a primeira coisa. Gerou nos advogados, e eu já vi vários me dizendo isso, eu não tenho que me preocupar com isso. E gerou em alguns outros a questão da simplicidade. Em outras leis, Gustavo, eu mesmo dei uma lida na lei, afinal de contas sou advogado, eu vou lá, me adapto e está tudo certo. A diferença da LGPD, neste sentido, ela é gigante perto dos anteriores, vamos dizer assim. Alguns comparam a Lei Geral de Proteção de Dados à compliance. E eles têm alguma similaridade, mas eles são muito diferentes também. E compliance, para aqueles que acham que não pegou, pergunta para um departamento jurídico. Só isso que eu te digo. Só pergunta para um departamento jurídico o que eles acham que é compliance e eles vão te dizer qual é a preocupação que eles tenham e que vários gestores de departamento jurídico também são gestores de compliance ou trabalham no mesmo nível hierárquico que gestores de compliance. Por quê? Porque é o mundo se adaptando e exigindo um do outro. Então a LGPD, o que vai acontecer na prática? Tá? E é muito óbvio prever isso, mas talvez para muitos não seja. Ela vai acontecer da mesma forma que o compliance. Vai iniciar talvez de uma forma mais tímida, vai multar os grandes, vai pegar grandes de uma maneira primordial. Entretanto, com o tempo, se tu criar um diferencial de mercado, então eu, por exemplo, sou um escritório, eu sou uma empresa média, e eu me adaptar, porque uma adaptação séria leva pelo menos perto de 1 ano para passar pelas 3 etapas. A primeira etapa tu pode fazer em algum mês, 2 meses. Agora, as 3 etapas, tu fazer um data mapping em 1 mês, isso é ridículo. Me desculpe, é ridículo. Não tem como fazer. Como não tem, Gustavo? Eu boto software, eu boto 50 pessoas trabalhando. Sim, quanto é que tu vai cobrar então? Você vai botar 50 pessoas para fazer esse trabalho. Então, tu tem que pensar que para ter uma relação de custo-benefício e para te poder fazer uma entrega efetiva do trabalho, isso vai ter que ser em 2 momentos. O momento de pessoas sérias trabalhando e o momento em que a própria consultoria de adaptação e implementação vai fazer o trabalho de cultura da empresa. Seja ela escritório ou empresa mesmo.
Vai fazer a questão da cultura da privacidade. Vai mostrar para as pessoas que elas têm que evoluir também na questão cultural para que elas possam ter uma entrega efetiva. Isso é um ponto primordial. Para quem acha, então, que não vai pegar, o risco vai ser dentro de algum tempo, alguns meses talvez, ou no ano que vem, vamos botar assim, 2021, um ano para frente, novembro do ano que vem, outubro do ano que vem, vocês vão olhar e vão dizer o seguinte: Gustavo, eu trabalho para empresas, nunca me preocupei com o LGPD, e eu recebi uma notificação de 3 ou 4 clientes meus dizendo que eles querem as minhas regras de adaptação sob pena de me descredenciar. Eu preciso ter um certificado. Um termo de adaptação leva quase um ano. Se tu não fez há um ano atrás, tu vai levar um ano para fazer. Que era até então, a antiga ISO, né, Gustavo? Precisa ter uma ISO. Também faz. Hoje é um... A ISO existe. Existe ainda, mas hoje é essa exigência que tu fala. Como é que eu me adapto, Gustavo, para continuar atendendo meu cliente? Eu vou te pegar um ganchinho bem pequeno que tu tá falando, não quero te atrapalhar, mas também tem aqueles que fornecem para órgão público, que fornecem para o Estado. Esses caras hoje não conseguem mais fornecer sem carimbos de que estão em conformidade ou em compliance com as exigências do mercado, e a LGPD vai entrar nisso também. Então não tem como fugir, não tem para onde fugir. E nós temos a questão que tu falaste da ISO, tá? Existe uma ISO, que é a 27001, que trata das normas de privacidade no mundo. Então eu vejo algumas empresas dizendo o seguinte: não, Gustavo, eu vou pegar e vou me adaptar a 27001 e vou estar pronto. É um outro erro. A ISO 27001 vai te adaptar às questões de privacidade dentro das regras de tecnologia. Ponto. Não vai mexer nas regras de financeiro, não vai mexer nas regras de RH, não vai mexer com vendas, que é um dos canais mais críticos que tem dentro de uma empresa. Então ele não vai vender, ou não vai trabalhar com outros canais. Então não adianta tu pegar uma norma e dizer: eu vou fazer por ali porque é mais barato e eu resolvo mais rápido. Porque eu tenho clientes, inclusive, que têm certificação ISO, que me disseram isso. Eu digo: é um tiro no pé. Não estou dizendo para te não fazer a 27001, é bom, é positivo. Entretanto, ela pegou um pedaço, ela não pega tudo. Para pegar tudo tem que ser alguém que enxergue de forma holística, de forma geral, e te entregue, na verdade, um mapeamento de tudo isso. E por isso que é tão complexo fazer isso em pouco tempo. Tu teria que botar muita gente e tu não conseguiria fazer o trabalho de cultura. Daí o porquê. Eu diria para quem quer fazer esse trabalho de uma maneira, de novo, séria e objetiva, o faça preocupado em usar, preocupado no retorno que isso vai dar, não econômico, mas o retorno da privacidade em si e o retorno dos fluxos de trabalho. Porque isso vai fazer com que as pessoas lá na ponta te indiquem. Para quem também está fazendo isso e está preocupado porque trabalha com empresas, eu vou te dizer, ano passado, não é esse ano, 2019, eu já tive empresas maiores que exigiram dos meus clientes escritórios de advocacia os termos, assinando o contrato já com as cláusulas de privacidade da LGPD brasileira. Ano passado, não foi esse ano. Então, cada vez mais as empresas também vão criar os seus elos de privacidade e elas não vão querer ter na ponta um escritório ou um fornecedor que não esteja dentro dessas regras. E aí vale para software jurídico, aí vale para as tuas regras internas, vale para onde tu armazena os dados, onde é que está o teu banco de dados, onde é que tu armazena o teu backup, em qual nuvem, que nuvem, e assim por diante. Daí tem um monte de regras para serem implementadas, né? Ô Gustavo, para finalizar, que a gente está chegando na borda do tempo aí, eu sei que contigo o papo é sempre bom, a gente podia continuar por horas aqui e o pessoal fica conectado e grudado. Me diz uma coisa, você que é consultor, como que convence, para a gente tentar finalizar esse papo, como que convence o empresário, o nosso cliente da advocacia a embarcar nesse barco? Como que o cara, porque consultoria a gente sabe que é muito difícil, chegar para o cara e falar assim, agora olha, eu quero te falar sobre a LGPD, ela entrou em vigor, eu tenho um conhecimento um pouco amplo sobre ela, mas vou te trazer um especialista que é o Gustavo, meu amigo, mas o projeto custa dinheiro. O cara fala, tá, vamos fazer um projeto lá e tal, custa uma grana. E o empresário, de repente, cliente nosso, até estudar advocacia, mas o cliente nosso lá da ponta vai, de repente, pensar assim, putz, eu não tenho isso no meu caixa agora, isso não importa, essa lei não vai pegar, não é para o meu porte, enfim. Como que tu tá fazendo isso é até uma curiosidade para o pessoal, tá fazendo a virada desses argumentos aí, para mostrar ao pessoal, olha, vai ter impacto, com todo respeito, mas a água vai bater na bunda, esse negócio vai acontecer e você vai, de repente, até perder o teu mercado, não conseguir mais concorrer por não estar adaptado a isso. Como que você vence essa barreira aí, Gustavo? Bom, a primeira questão que a nossa técnica tem sido bem simples, na verdade, baseada, inclusive, naquilo que eu já fazia dentro do marketing jurídico dos próprios escritórios de advocacia. Nós fizemos a chamada palestra de sensibilização, dura mais ou menos 1h30,
onde eu trago para as empresas, com foco nas empresas, não é o foco da aula, né? Porque eu também dou aula de Lei Geral de Proteção de Dados, mas é quando eu dou aula, esse final de semana eu vou dar aula numa instituição, por exemplo, de Goiás, onde eu estou falando sobre o tema. Mas é a aula, aí eu vou dar um outro enfoque. Então, focado para a empresa, naquilo que importa para ela, riscos e oportunidades, ou seja, os desafios que ela vai enfrentar diante da Lei Geral de Proteção de Dados. Normalmente, como eu já dou esse enfoque direcionado para o público-alvo, o que acontece depois dos eventos? Geralmente tinha 15 empresas, por exemplo, dá um exemplo que aconteceu, acho que há um mês e pouco atrás. Tinha num evento umas 15 empresas diferentes, nos procuraram 4. Mas nós já fechamos. Então, é natural. É natural que aconteça a questão de nos procurarem e aquelas que te procuram, elas sabem que aquilo não vai ser barato. E uma coisa que a gente tem que ver, e o advogado às vezes tem muito receio disso, e tem que desmistificar, é o seguinte. Não é que o que é bom é caro, mas é que o que é bom tem anos e anos de experiência atrás. E é isso que tu está pagando. Não é o caro. Tá? É o que tu está pagando é a experiência da pessoa. Então, quando alguém chega para ti, o empresário percebe no grupo que tu montou, né, que nós chamamos o nosso aqui de Comitê LGPD, mas qualquer um vai montar um grupo aí de trabalho para oferecer serviços da Lei Geral de Proteção de Dados. O grupo que tu montou é confiável? O grupo que tu montou quando bota numa sala virtual para conversar com o cliente, todos têm algo a agregar? Se nesta conversa em grupo o cliente se sente acariciado, como eu digo, né? Ele se sente assim, pô, eu estou conversando com pessoas que dominam a matéria, o preço é negociação, meus caros. Não vai ficar caro. O problema é que a maioria das pessoas pensa o quê? Eles querem ver isso como um produto de prateleira. E se tu tentar vender LGPD como produto de prateleira, tu vai morrer de fome. Não tem valor nenhum agregado. De fato, de fato. Bom, legal. Gustavo, tá acabando o nosso tempo, infelizmente. Cara, mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo pela tua colaboração e pelo teu apoio. Obrigado por quem nos assistiu aí. Fica mais uma vez a mensagem. O Gustavo é um cara extremamente aberto. O Gustavo sempre foi um cara colaborador. Tá aí disponível. Então, te dou mais esse minuto final aí para você dar a tua despedida aí, mas te agradeço mais uma vez de coração aí pela participação. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. É sempre um prazer conversar. E, gente, fico à disposição. Entra lá, gustavorocha.com. Tem todos os meus canais de contato, tá lá meu celular, tá tudo lá. Pode me mandar para conversar, para trocar ideias, para evoluir. Eu sempre vou responder vocês, porque eu acho que nessa vida o que a gente leva realmente são as relações que a gente constrói. Então eu tenho feito isso já em toda a minha vida e não me arrependo. Acho que é assim que a gente constrói a vida. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço, até a próxima. Um abraço, pessoal. Obrigado, viu? Um abração. Tchau, tchau.